Olá, turma linda! Com imenso prazer que eu venho aqui fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre essa sagrada medicina ayahuasca, madrecita. A intenção é trazer informações para vocês, desmistificar muitas coisas, né? Hoje nós estamos vivenciando um mundo de ouro, onde a gente tem uma liberdade de fala muito grande. Mas aí isso também traz muita responsabilidade, muito cuidado, porque existem informações distorcidas a milhares aí fora, né? Então a intenção é que eu traga agora um pouco de mais informações para vocês sobre essa grande medicina. E quando a gente fala da medicina ayahuasca, a gente está falando de uma medicina misteriosa, de uma medicina muito milagrosa, de uma medicina muito libertadora, né? Não existe nada com o alcance, não tem nenhuma medicina, não tem nenhum tipo de terapia que tenha o grau de alcance que a madrecita ayahuasca atinge. Ela consegue nos trazer cura para o físico, para o emocional, para o espiritual. E aí, algo que tenha um poder tão grande acaba incomodando, às vezes, alguns grupos, né? E aí, isso às vezes traz essas distorções e essas informações cruzadas. Mas enfim, vamos falar um pouquinho como funciona. Eu quero explicar como que essa medicina funciona no teu corpo, né? A ayahuasca, ela é um chá. Então, ela é composta de 3 ingredientes: água, a chacrona, que é uma folha. Depois eu vou ver se eu consigo colocar em algum lugar, ou depois eu divulgo na página a fotinho da chacrona e do jagube. Então são 2 plantas e água, a chacrona e o jagube, né? E aí isso dentro do processo, do feitio da medicina, é feito uma fervura, ela é fervida durante várias horas. Então tem todo um procedimento que não cabe nesse momento falar agora, mas só que ela é composta por esses 2 plantas e água, tá? E aí, o que acontece, né? Quando a gente consagra a medicina, uma das orientações, primeiro, é você escolher um lugar de boa índole. É importante você ter este cuidado, onde eu estou indo consagrar essa medicina, de ser um lugar seguro, de ter uma condução bacana, né? Porque isso faz toda a diferença na tua experiência. E aí, quando você consagra a medicina, é importante você esperar de 20 a 30 minutos sentado. Por quê? O que acontece? Uma das substâncias, né, uma das plantas que compõem essa medicina é o jagube, é o mariri. E nesses 20 a 30 minutos, logo após a consagração inicial, ele começa a escanear o teu corpo, buscando por impurezas, buscando por toxinas, né? E quando a gente fala, o que são essas toxinas, Rose? Quando você para perceber o teu ritmo de vida, muito que a gente come, né, vem com toxinas, com agrotóxicos, a gente come muitas coisas enlatadas, né? O ar, poluição do ar e poluição principalmente da água. Então, tudo isso traz muitas toxinas para o nosso corpo. Quando a gente fala da água, a gente já sabe que a água que a gente bebe ou a água que a gente se banha, ela tem muito flúor e cloro. E já tem pesquisas onde já mostra que a gente não precisa de tanto flúor assim. E o que esse flúor, o que todas essas toxinas elas acabam fazendo no nosso corpo? Eu não sei se vocês já ouviram falar, depois vale a pena pesquisar, ou posso até fazer um outro vídeo explicando um pouco melhor. Uma glândula que nós temos, que é como se fosse no centro da nossa cabeça, né? Como se tivesse aqui, imagina aqui no centro do topo da cabeça e aqui na altura do terceiro olho que a gente fala, né? Entre as sobrancelhas. Então, bem no meio, a gente tem essa glândula, que ela chama glândula pineal. Ela é responsável por várias funções do nosso corpo físico e ela também é responsável em dar acesso a essa percepção tanto na nossa dimensão, na dimensão que a gente está vivenciando, quanto as outras dimensões, né? Ela ajuda a gente a ampliar, ela é uma porta de acesso para essa realidade
e até mesmo que a gente fala de espiritualidade, mas a espiritualidade que eu falo é algo muito mais amplo do que ligado a algum tipo de religião, né? E aí, o que acontece? O jagube, ele começa a procurar essas toxinas no seu corpo e assim que ele vai encontrando essas toxinas, ele vai liberar, ele vai te ajudar a expelir essas toxinas. Como que hoje a gente expele o que a gente consome e que já não tem mais o que eu preciso, né? Quando não serve mais para mim, como que a gente expele hoje? Então, muitas vezes as pessoas elas liberam essas toxinas através do vômito, né? Então, colocando para fora através do vômito, ou através do xixi, ou através do cocô, ou através do suor, às vezes até das lágrimas, chorando, né? Então, existem várias formas que o nosso corpo, que esse jagube, ele ajuda a liberar essas toxinas. E por isso que quando a gente está numa cerimônia e acontecem esses processos, e são naturais de acontecer esses processos, né, a gente costuma orientar a agradecer. Agradeça e traga consciência para o que eu estou limpando, o que não me serve mais e eu estou colocando para fora, né? E é muito interessante porque muitas das vezes a gente libera nesses vômitos ou em qualquer uma dessas formas que eu te falei, doenças que estão ali no comecinho. Às vezes ainda não são detectáveis, falei certo? Detectáveis? Não. Às vezes você ainda não consegue percebê-las em exames médicos, mas elas estão ali. E aí, através dessa limpeza, você já está se liberando de algumas doenças, né? E aí, logo após essa limpeza feita pelo jagube, uma das plantas, entra em ação a chacrona, né? E a chacrona, ela tem uma substância conhecida como dimetiltriptamina, ou DMT. E essa substância, ela é uma substância que nós já temos naturalmente no nosso corpo. E essa substância que já existe naturalmente no nosso corpo, ela está em maior quantidade em 2 momentos específicos da nossa vida. 2 momentos importantes da nossa vida. Quando a gente nasce, né? Então é o portal que se abre quando eu chego para essa dimensão, para essa experiência, e quando eu faço a passagem, quando eu morro, que é quando abre-se esse portal também para que eu saia dessa dimensão e que eu vá para outra. Então, essa substância, ela é importante para essas conexões entre as nossas existências, entre essas realidades, né? Muito bem. E o que é essa substância, o que é DMT? Ele promove no nosso corpo, ele ajuda a descalcificar mesmo. Quando eu falei daquelas toxinas, principalmente da água, o que elas fazem nessa glândula pineal? Elas acabam calcificando essa glândula pineal. E aí a gente acaba começando a perder, a diminuir, né, a nossa conexão e o nosso entendimento, né, com a espiritualidade e com essa realidade. Então o DMT, ele nos ajuda a voltar essas conexões, a ampliar esse entendimento, né, da nossa existência. Existe um mito aonde, eu falo mito e até mesmo às vezes uma intenção de denegrir, né? Porque tem muitos lugares que eles falam que a ayahuasca ela é considerada como alucinógeno. Quando a gente fala alucinógeno, é como se você tá vendo coisas que não existem, né? Então você tá construindo coisas, imaginando coisas que não existem. Isso não acontece na ayahuasca. Quando você ingere essa medicina sagrada, a gente considera ela como um enteógeno. Você vai para dentro de você. Você vai olhar para os seus temas, para as suas dores, para os seus entendimentos, né? E aí, através da medicina, te ajudando a fazer as limpezas e conseguindo ter uma percepção e uma visão melhor de tudo que está acontecendo. Então, a ayahuasca ela é considerada como um enteógeno, onde você vai olhar para você. Tudo que acontece, né, as visões que você tenha, os entendimentos que vierem,
está ligado totalmente à tua história, à tua experiência, né? E aí, Rose, então quais são os benefícios, né? Para que eu vou consagrar essa medicina ayahuasca? Então eu vou falar para vocês de pelo menos 4 benefícios. O primeiro benefício, eu já falei e é importante ressaltar, é essa liberação e essa limpeza dessas toxinas do nosso corpo. Então o primeiro benefício, ele está no nosso corpo físico mesmo, né? Existem muitos relatos de curas de diabetes, de câncer, de quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros de dependência química. Quando a gente fala dessa medicina, e por isso que a gente fala dela ser misteriosa, a ayahuasca ela é considerada como se fosse uma biotecnologia. Ela tem uma inteligência dentro dela, né, que está conectado a essa inteligência, a esse sagrado, aonde para cada pessoa ela vai agir exatamente como aquela pessoa está precisando, no ponto que aquela pessoa em específico está precisando. Então, a gente não fala a ayahuasca cura a doença X, a ayahuasca cura a doença Y especificamente, a gente não fala isso. O que a gente fala é que você vai trazer esse entendimento, essa cura que você está precisando naquele momento. Porque a sabedoria da medicina vai trazer isso para você nesse momento. Então, o primeiro, a gente fala desse físico. O segundo, a gente fala de uma desintoxicação mental. A gente está trabalhando esse mental também. Um exemplo que eu gosto, né? Sabe computador? Quando você abre várias funções no computador, várias janelas no computador. Se você faz isso, ou no celular também, né? Fica aquelas janelinhas ali em aberto e tudo isso vai consumir energia, vai consumir memória do seu computador. O seu computador começa a ficar mais lento. E nós fazemos isso com os pensamentos também, né? Já aconteceu às vezes você começa a pensar sobre um assunto, de repente você para esse assunto, começa a pensar outro, começa a pensar outro. E esses assuntos, eles ficam em aberto na tua mente, né? E aí, dentro dos processos de ayahuasca, é muito comum de ter momentos onde você começa a ver passar na tua frente um monte de cena. Um monte de coisa que você fala assim, meu Deus, eu não consigo nem fixar em uma informação, porque está passando tão rápido todas essas informações. O que a medicina está fazendo? Ela está fechando todas essas janelinhas que você deixou em aberto. Então a intenção é mesmo, deixa passar. Sem a necessidade de você se prender a algo, só deixa ir passando, porque a medicina ela está fechando essas janelas, ela está desintoxicando esse monte de pensamento que estava ali em aberto. Às vezes, quando a gente chega nesse limite de ter tantos pensamentos abertos, tantas caixinhas em aberto, uma forma do nosso corpo dar sinal de que está precisando de cuidar disso são os quadros de ansiedade. Os quadros de ansiedade, eles são um sinalzinho de que, opa, tem muita coisa ali em aberto, eu estou precisando organizar tudo isso. Então, um dos benefícios da medicina também é essa desintoxicação mental. Por isso que a gente percebe, né, e é muito interessante, que depois de uma cerimônia, no dia seguinte, você se sente leve, você se sente em paz, tranquilo, você fala assim, nossa, parece que a minha cabeça está vazia. E na verdade, é como se tivesse mesmo, porque limpou, desintoxicou tudo isso, né? Então, esse é um segundo benefício. Um terceiro benefício é um benefício emocional também, que a medicina ela também vai trabalhar no sentido de trazer harmonia, né? Então, durante a cerimônia, muitas vezes, muitas emoções, você vai vivenciar muitas emoções, raiva, tristeza, medo, alegria. Deixa novamente essas emoções passarem, né? Não precisa se fixar em nenhuma delas. A medicina também, dentro da própria sabedoria dela, ela também está trabalhando essa harmonização, né? E por isso que também, no final, você sente uma tranquilidade, né? E como quarto benefício, ela traz também um benefício de um equilíbrio, de um trabalho espiritual, e novamente, numa visão mais ampla, né? A gente já sabe
que não existe só essa dimensão onde nós estamos. Nós somos seres multidimensionais, né? E a gente costuma falar, a física quântica já prova isso também do que eu estou te falando, que não tem vidas passadas ou vidas futuras, né? O termo, ele precisa ser acertado, porque o que acontece são vidas paralelas, porque estão todas elas acontecendo ao mesmo tempo, nesse momento presente. E quando você consagra a medicina, a ayahuasca é a única medicina que tem esse poder de alcance, de ter acesso entre essas dimensões. Então, muitas das vezes, você começa a trabalhar também processos de outras dimensões. Então, o interessante é que o que a gente está fazendo aqui, a gente está interferindo nas nossas vidas paralelas em outras direções e vice-versa. Então, dentro dessas cerimônias, você também tem essa possibilidade de trazer também essa harmonia, de trazer também essa cura, né? Descalcificando a tua pineal, para que você volte a ter a percepção real mesmo da nossa existência e de todas essas conexões. Bastante informação, né, turma? Depois, quando vocês quiserem, me mandem mais perguntas, né? Eu tô trazendo aqui algumas informações já para desmistificar, para vocês já entenderem o que acontece. Mas eu imagino que outras perguntas virão. E com o tempo eu vou trazendo mais informação, né? E aí, qual que é o objetivo final, então, de você vir para uma cerimônia? É de você poder se encontrar com a tua essência, se encontrar com esse vazio, quando a gente limpa tudo isso, né? Esse mental, esse espiritual, esse emocional, é de você poder se encontrar nesse lugar do vazio, mas o vazio, quando a gente fala, é o vazio potencial de todas as criações, de você poder se conectar com a tua essência, com a tua verdade, de você se conectar com o teu sagrado, né? Então, assim, ok que eu sou suspeita, né? Mas as cerimônias, elas trazem muito entendimento e muita cura. E aí, aliado, né, essas cerimônias, esse grau, essa abrangência que a ayahuasca traz dos nossos temas, do que está acontecendo, dos nossos entendimentos, junto com os outros trabalhos que eu já desenvolvo, com as constelações familiares, com a programação neurolinguística, com a linguagem do corpo, com todo esse entendimento que todas as doenças, tudo que acontece com a gente está ligado aos sentimentos, às sensações, às emoções, como eu lido com o mundo, aliado com tudo isso, o poder de transformação é gigantesco, de entendimento, de virada de chave, né? Então é isso. Gostaria de trazer essas informações para começar já a entender melhor o que acontece, né? E aí, qualquer dúvida, falem. Estou aqui de braços abertos para vocês. Desejo tudo de mais lindo, né? Beijos gigantes e até daqui a pouco.